Evangelho de João 18, versículo 38. O que diz aí? Evangelho de João, capítulo 18, versículo 38, vamos ler juntos? Qual foi a pergunta de Pilatos? E eu faço essa pergunta agora para a igreja. O que é a verdade? Se o tema é andando na verdade, a gente precisa responder isso aqui. O que é a verdade? O que é a verdade? Pensa aí, o que é a verdade? Se alguém perguntar para você o que é a verdade, você dirá o quê? Jesus é a verdade? Pilatos perguntou para Jesus, o que é a verdade? Jesus não falou nada, não respondeu, não? O que é a verdade? Jesus não disse, olha, eu vou explicar o que é a verdade. Ele não explicou, deixou no ar. O que é a verdade? O que é a verdade? Essa palavra, ela é um substantivo. Substantivo vem de substância. Tem professores aqui que sabem disso, né? Substantivo vem de substância. Substantivo é quando a própria palavra, ela não precisa de outra palavra para poder explicá-la. Então, aquilo é um substantivo. Verdade é um substantivo. Então, quando a gente pensa em misericórdia, misericórdia é um substantivo. Compaixão é um substantivo. Verdade também é um substantivo. Ou seja, a substância já existe ali. Então, verdade é um substantivo, que traduzindo significa princípio exato. Verdade é princípio exato. É uma coisa fidedigna, certa. O que é a verdade? Então Pilatos pergunta para Jesus, o que é a verdade? Esta palavra tem sua etimologia no latim, que é vertate. Então essa palavra se originou no latim, ela tem sua origem no latim, sua etimologia no latim, vertate, que é algo legítimo. Então, princípio exato. Mas quando Pilatos faz essa pergunta, então nós precisamos dar uma olhada na palavra de Deus para a gente ver o que é essa verdade que a palavra de Deus nos traz, né, irmãos? Quando nós lemos então a palavra, a palavra verdade vai aparecer 473 vezes na Bíblia. 473 vezes na Bíblia. Os irmãos observaram já, principalmente no Evangelho de João, que Jesus gostava de dizer, em verdade vos digo. Lembra do que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de quê? E de verdade. 8. Lá no Evangelho de João, nós vamos encontrar no capítulo 8, o versículo 32, e conhecereis a verdade. Ali não diz, e sabereis a verdade, mas conhecereis a verdade.
é algo mais profundo, mais substancial, mais sólido. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que está escrito em João 17, 17? Alguém lê, por favor? João 17, 17 diz o quê? Vamos ler juntos? O que é a verdade aí? A palavra. Então, Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, o Evangelho de Cristo é a verdade. Então, irmãos, se Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, verdade absoluta, o Evangelho é a verdade, nós não podemos abrir mão desta verdade, temos que viver esta verdade. Irmãos, há um perigo muito grande que nos ronda, que é a gente relativizar esta verdade. Hoje se fala muito isso, não existe verdade absoluta. Será que não existe verdade absoluta? Essa semana choveu em Caruaru, não? Choveu lá onde você mora? Aonde foi que choveu? Choveu onde você mora? Choveu. Isso é verdade absoluta ou não? Choveu ou não choveu? Molhou a terra? Isso é uma verdade absoluta. Olhe para esse templo. Aí eu digo, esse templo existe. Isso é uma verdade absoluta ou não? Todo mundo está vendo? É verdade? É verdade. Então, existe verdade absoluta, mesmo que ela não esteja na Bíblia, mas existe uma verdade absoluta. Agora, nós estamos falando da verdade absoluta que está na palavra. E é desta verdade que a gente quer tratar. Eu quero, então, olhando para isso aí, abrir com os irmãos na carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas. Estou fazendo essa introdução para a gente, porque nós vamos tratar, irmãos, esses dias, nós vamos estudar na escola dominical. Quero pedir aos professores da escola dominical, professores dos adolescentes, professores dos jovens, para trabalhar a carta de Gálatas, a gente estudar esta carta, porque esta carta trata da verdade. E eu gostaria que os irmãos dessem uma olhada aí, por gentileza, nessa carta, e vamos ver aí quantas vezes aparece este substantivo verdade, esta palavra verdade nesta carta. Vamos ver. Os irmãos vão ver comigo aí. Gálatas 2:5. Alguém leia, por favor? Bem alto. Então vamos ler juntos? Aos quais nem ainda por uma hora nos submeteremos, para que a verdade... A verdade de quê? Quem é o Evangelho? É Cristo. Cristo é o Evangelho. Então, a verdade do Evangelho. Paulo está dizendo que ele não vai se submeter a qualquer outra coisa, para que a verdade do Evangelho permaneça entre vós. Irmãos, a verdade do Evangelho precisa permanecer na igreja. Precisa permanecer entre nós. A verdade do Evangelho. Irmãos, é horrível você ligar a televisão hoje e ouvir os pregadores que estão na televisão. Pouquíssimo, raríssimos pregadores pregam a verdade do Evangelho.
É uma apelação grande a tantas coisas. Será que você tem ouvido a verdade do Evangelho? A verdade do Evangelho, irmão, está distante. Os pregadores estão pregando outras coisas. Só prosperidade. E a verdade do Evangelho, e a verdade que é Cristo, está sendo pregada? Então, irmãos, o apóstolo Paulo, nesse texto, ele fala sobre isso, né? Sobre que ele não abre mão desta verdade do Evangelho, e ele disse, olha, eu não vou me submeter a qualquer outra coisa, porque eu quero que a verdade do Evangelho esteja entre vós. Vamos ver um outro texto de Gálatas, Gálatas capítulo 2, versículo 14, toda a igreja vai ler esse texto. Vamos ler juntos? 2,14, vamos ler, toda a igreja. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, quem era Cefas? Pedro, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obriga os gentios a viverem como judeus. Interessante que aqui o texto fala de um confronto que Paulo tem com Pedro. Pedro aí é o Cefas, aí chama de Cefas. O que é que acontece? Pedro, sendo um judeu, vivendo como gentio, agora está lá na Galácia, fazendo com que os irmãos da igreja vivam como judeus. E aí Paulo chega lá e Paulo tem um pega mesmo com Pedro, com Cefas, por causa de quê? Da verdade do Evangelho. Mas Pedro não era apóstolo? Pois é, irmãos, o Pedro apóstolo está fugindo da verdade e Paulo o confronta, e Paulo exorta, veja que há uma exortação aí. Como é que você, sendo judeu, vive como gentio e quer que os gentios agora vivam como judeu? E o confronta. Sabe por quê? Porque o problema lá era da questão do ritualismo, a circuncisão. Então estava querendo que os gentios circuncidassem para poder ser salvo. E aí Paulo chega e confronta Pedro. Esse é o outro texto. Irmãos, se alguém sai desta verdade, se alguém não anda dessa verdade, não interessa se é apóstolo, se é bispo, se é pastor, se é presbítero, se é diácono, se é rico, se é pobre. Irmãos, a verdade de Deus é uma. Paulo chama Pedro, imagine como é que Pedro, e Pedro temperamental, imagine. Paulo chama e exorta Pedro, porque ele está saindo da verdade do Evangelho e indo para quê? Para uma religiosidade ritual. Então, esse é o outro texto. Vamos para o capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. O que diz? Vamos ler juntos? Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujo os olhos foi Cristo exposto como crucificado. Ó Gálatas insensatos. O apóstolo Paulo está dizendo que os Gálatas entraram na insensatez. São insensatos. Por que eles são insensatos? Por que eles são insensatos? Por que eles são insensatos? Porque abandonaram a verdade, porque deixaram a verdade. Agora confira comigo o que está aí no capítulo 4, versículo 16. O que diz? Capítulo 4, versículo
16. Vamos ler juntos? Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Por que Paulo está dizendo isso? Irmãos, a Galácia foi evangelizada por Paulo. Antioquia, Pisídia, Listra, Icônio, Derbe. Paulo passou ali, evangelizou, fundou igrejas. Enquanto Paulo estava lá, tudo bem. Aí, de repente, os gálatas se tornam o quê? Insensatos. E agora Paulo diz: tornei-me vosso inimigo por falar a verdade. Não era a verdade de Paulo, era a verdade do Evangelho, era a verdade de Cristo. Irmãos queridos, é impressionante que hoje, eu lhe digo uma coisa, eu não tenho prazer de pregar em algumas igrejas. Tem igreja que você vai pregar o Evangelho, e a igreja não gosta. A gente se torna inimigo porque está pregando o Evangelho. Porque eles estão na expectativa de uma outra coisa. Eu preguei um dia numa igreja em Recife sobre o sal insípido e o sal bom. E quando eu terminei de pregar, eu percebi que o pastor da igreja não gostou e ironizou na hora. E disse assim: se alguém duvida que você é sal, meu irmão, mande teu irmão dar uma lambida em você. Eu percebi que eles não quiseram aquela palavra. Então, parece que há lugares que não dá mais para a gente ir pregar. Eu recebo vários convites para pregar, e tem lugares que eu não quero mais ir. Sabe por quê? Porque eu vou feliz e volto triste. E quando você chega lá, a expectativa da igreja é outra. Não é o Evangelho, não é a verdade. Porque os crentes estão se tornando insensatos. E eu tenho medo, receio, que nós aqui da terceira igreja se torne insensato também. Que a gente comece a apreciar e gostar de uma outra coisa que não é o Evangelho. E a gente se tornar insensato. Então nós precisamos, irmãos, veja só, Paulo disse: me tornei vosso inimigo, me tornei porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade. Será que os pastores da terceira igreja vão se tornar inimigos de alguns irmãos por pregar a verdade, por pregar o Evangelho? Ah, não vou mais para aquela igreja não, ali só prega a Bíblia. Um tempo desse aí eu estive numa reunião de pastores e fui ministrar uma palavra, e ministrei a palavra de Deus, e eu percebi que após ministrar a palavra, um não gostou da palavra, a palavra não foi bem-vinda, e eu falei sobre relacionamento com Deus. Está vendo, irmãos? Relacionamento com Deus não é bem-vindo hoje nas nossas igrejas. Eu tratei sobre relacionamento com Deus e a palavra, e eu vi quando alguém pegou a palavra e disse: a igreja não precisa muito bem disso. Meu irmão, uma igreja que não tem relacionamento com Deus não deve nem sair para evangelizar, porque começa tudo com relacionamento com Deus. Está vendo como é? A gente se torna inimigo por pregar a verdade, porque não é isso que as pessoas querem ouvir. Elas querem ouvir mentiras, elas querem ouvir a voz do engano. E o apóstolo Paulo faz essa pergunta: me tornei inimigo, porventura? Tornei-me porventura inimigo vosso, por falar a verdade? Então, irmãos, Paulo está falando para a igreja que está na Galácia, os Gálatas, que ele tinha sido pastor daqueles irmãos. Veja só, ele foi pastor
daquela igreja, ensinou o evangelho, ensinou a verdade, mas agora a voz dele não é ouvida. O povo lá não está querendo ouvi-lo mais. Parece que agora ele é um inimigo. Vamos conferir um outro texto? Irmãos. Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Gálatas 5, 7. Vamos ler juntos? Olha o que aqui diz o texto, irmãos. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de quê? Continuardes a obedecer a verdade. Continuardes. A igreja vinha obedecendo a verdade e algo impediu que a igreja continuasse a obedecer a verdade. O que foi que aconteceu para que aquela igreja fosse impedida de continuar a obedecer a verdade? Chegaram ali, irmãos, os judaizantes. Os judaizantes chegaram na Galácia. Atos 15 em diante a gente vai ver que eles foram para lá e chegaram para lá e começaram a dizer, olha, vocês, é o seguinte, olha, Cristo não é suficiente não. Para ser salvo, tem que circuncidar, tem que obedecer a alguns ritos. Então eles começaram a falar isso e alguns irmãos daquelas igrejas ali começaram a assimilar essa doutrina dos judaizantes. Quem vos impediu? Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Irmãos, é impressionante como pessoas de repente se infiltram nas igrejas, trazendo uma outra coisa. Eu digo e repito isso aqui. Se alguém vem para a terceira igreja presbiteriana, não aceita a doutrina da nossa igreja, o batismo da nossa igreja, a pregação da nossa igreja, vá para outro canto. Não fique aqui. Não fique aqui. Porque, irmãos, é incoerência. Uma pessoa ficar aqui dentro da nossa igreja, debatendo contra as nossas doutrinas, contra a nossa igreja. Como é que uma pessoa dessa pode ficar aqui? Não pode. Então vá para uma igreja que você vai se adequar, para uma igreja que a pessoa se sinta bem lá. Não, lá você vai ficar bem, você concorda? Então fique lá, vá para lá. Vem para cá para quê? Para perturbar? Aí saem os judaizantes de Jerusalém para perturbar os irmãos que estão na Galácia. E aos pouquinhos, irmãos, vão jogando umas coisinhas e as pessoas vão assimilando. E isso é impressionante como algumas pessoas, elas não estudam a palavra, elas não voltam para a palavra, para a verdade, e de repente chega uma pessoa e fala uma besteira, a pessoa assimila logo aquilo. Às vezes a gente passa anos ensinando uma palavra, vem uma pessoa numa semana, em um dia, distorce tudo. E aquilo a pessoa assimila como verdade. Então, irmãos, aí chegam logo dizendo assim, mas é uma questão de interpretação. Irmãos, tem coisas que não precisa ter conhecimento teológico, ter ido para o seminário para a gente saber que é verdade, não. É? Não. Nós estamos lendo uns textos aqui, precisa de muita profundidade para interpretar esse texto? Não. O problema é que o miserável, que é infiel, que não quer obedecer à verdade, ele sempre vai distorcer a verdade. Ele não quer aceitar aquilo, porque contraria ele. Eu me lembro de um dia que eu ministrei uma palavra em um lugar, e quando eu terminei de ministrar, veio uma senhora me confrontar. E chegou desse jeito. Irmãos, é interessante como tem crente que não respeita a autoridade, petulante. Chegou para mim e disse assim,
Pastor, quero dizer que eu não gostei desta palavra. Eu disse, por quê? É porque o senhor ficou falando disso e disso, e ela começou a repetir o que eu tinha pregado. E ficou falando, porque... E começou a chorar. Sim, daí? É porque isso que o senhor falou tudo comigo, e eu estou vivendo assim. Então, irmão, o problema não era o que eu tinha falado, é que a palavra, a verdade, a confrontou, a palavra foi de encontro ao pecado dela, as atitudes dela, e ela não queria aceitar, ela estava resistindo à verdade. Só que quando ela veio para o confronto, que eu comecei a questioná-la, ela caiu no choro. Na realidade, ela precisava abrir mão da vida mentirosa, enganosa, de pecado que ela estava vivendo, e vem dizer que não gostou foi da palavra. A palavra é a verdade. É claro, irmãos, que quando nós estamos em pecado, você pode ir para qualquer lugar. Onde for ministrada a palavra, parece que o pastor sabe. Eu me lembro de uma briga que teve lá na minha cidade, em Crateús. Eu chegando lá, ministrei a palavra e duas irmãs brigaram depois do culto. Uma chamou a outra, sua falsa, dedo duro. Que foi? Você foi falar toda a minha vida para o pastor Erivaldo. Eu disse, falei não, falou sim, porque ele lá no púlpito, quando pregou tudo sobre a minha vida, e foi você. Ela disse, eu nem tinha visto o pastor Erivaldo, só o encontrei aí no culto, quando ele subiu no púlpito. Está vendo, irmãos? Porque a verdade, ela confronta nosso pecado, a verdade confronta nosso erro, não tem como não. Então, o que é melhor? A gente pegar essa verdade e dizer, olha, essa aqui é a verdade de Deus, é para a minha alma, é para o meu coração, e não adianta a gente ficar resistindo à verdade não, essa é a verdade de Deus. Amém, queridos? Então Paulo está dizendo, olha, a igreja ia muito bem, veja só, vós corrias bem, que vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Meus irmãos, muitos irmãos, muitas igrejas corriam bem. Muitas igrejas. Esses dias, lamentavelmente, nós ficamos sabendo que uma igreja lá no Paraná, que corria bem, deixou a verdade, se dividiu. Conhecemos o templo antigo e conheci o templo novo, inclusive preguei no templo novo, em Bituva, no Paraná. Então, irmãos, o que acontece nos nossos dias? Eu não sei o que é que esse povo está querendo. Eu não sei o que é que a nossa geração quer. Eu me lembro que eu fui para um congresso de líderes e pastores, e a minha oração foi assim, Deus, eu vou para esse congresso, eu quero ser bombardeado nesse congresso. Eu quero que o Senhor desça a ripa em mim mesmo, me bota para rachar mesmo. Eu estou precisando. Mas também quando eu cheguei lá, Deus desceu mesmo. Quebrar. Porque, irmãos, aquele negocinho, aquelas garapinhas, quer cozinhar água com açúcar, isso não tem futuro não. Tem que ser logo uma feijoada, coisa forte. E às vezes a gente quer um negocinho fraco, aquela coisinha, né? Quer ir para as igrejas, aquele negócio. Bom, irmão, quando a gente vai para a igreja, aquilo leva logo uma pancada, sabe? Eu me lembro de uma irmã, que um dia eu terminei de pregar, e ela chegou para mim e disse assim, estou com raiva do senhor, pastor. Eu disse, por quê? Por causa do que o senhor pregou. Aí eu disse para ela, fique com raiva, mas mude. E graças a Deus que ela mudou.
Ela estava precisando ouvir aquilo. Às vezes, irmão, a gente precisa ouvir algo forte, que dói, que vai lá na gente, que põe a gente contra a parede. Não é verdade? Irmãos, esta carta de Gálatas é chamada de carta ríspida. Irmão, você já olhou os termos que Paulo utiliza aqui? Chamar de Gálatas insensatos. Palavra forte. Agora, se Paulo chegasse lá, amados, queridos, vocês são bonzinhos, eles iam continuar no erro. Paulo tem que ir forte. Essa carta, irmãos, o apóstolo Paulo está querendo que a igreja volte à verdade. A igreja que corria bem, que andava na verdade, precisa agora voltar à verdade, porque foi impedida. É claro que tem alguns que nunca andaram na verdade, nunca conheceram a verdade. Aí até a gente se surpreende e pensa, diz, não, mas fulano, mas nunca andou na verdade. Mas tem aqueles, irmãos, que andaram na verdade, por algum motivo, essas pessoas saíram da verdade, por um outro ensinamento, iludidos, enganados. O Paulo está chamando a igreja de Gálatas, a igreja da Galácia, as igrejas da Galácia, para voltar à verdade do Evangelho. É o que nós temos que fazer hoje, irmãos. Irmãos, não vamos esperar que os pastores da terceira igreja falem outra coisa. Vamos esperar que os pastores da terceira igreja preguem a verdade. Essa é a nossa expectativa, né, pastor? É que a gente viva a verdade, que a gente pregue a verdade. É por isso, irmãos, que a gente não tem nenhuma dificuldade de chegar e dizer assim, olha, se você não quer isso, vá para outro canto. Nós estamos comprometidos com a verdade aqui na igreja. Somos uma igreja festiva, alegre, mas somos uma igreja comprometida com a verdade. Pastores comprometidos com a verdade. Estamos lendo a palavra, estudando a palavra. É tanto que nosso culto de oração é baseado em quê? Na palavra, na verdade. Na verdade. E eu louvo a Deus porque um dia chegou um pastor aqui com uma equipe dele para observar como era o nosso culto de oração. E ele achou fantástico, ele me disse, rapaz, o modelo do culto de oração de vocês é bom demais. E ele disse que copiou o modelo e está fazendo culto de oração lá na igreja dele, no mesmo modelo aqui. Levando a igreja a orar a palavra. Coisa maravilhosa, irmãos. Que é tanta besteira que o povo ora. Vamos orar para Deus aumentar os dias santos do nosso país. Mas oram por besteira, irmãos, é cada coisa. Irmão. Então a igreja tem que voltar à verdade. E Paulo traz essa carta aqui. Eu estou só dando uma passada aqui, porque depois a gente vai entrar nos detalhes desta carta. Irmãos, Paulo, ele está aqui, de uma certa forma, indignado, chateado, porque ele que ensinou a verdade para aquela igreja, uma igreja que se afastou da verdade. Eu só quero voltar com os irmãos no capítulo 3, versículo 1, tem uma expressão aí, quem vos fascinou? Quem vos fascinou? A pergunta. Quem vos fascinou a vós outros? Essa palavra fascinou, literalmente, originalmente significa enfeitiçou. Os crentes da Galácia foram enfeitiçados. Irmãos, a verdade de Deus não enfeitiça, ela esclarece. A verdade de Deus, ela ilumina. A verdade de Deus abençoa. Mas a verdade que não é verdade, que é dita como verdade, ela enfeitiça. A gente se preocupa muito com a feitiçaria da macumba, da umbanda. A gente preocupa muito com essa feitiçaria das magias aí. Magia negra. A gente tem até medo. Mas quanto crente enfeitiçados pelo engano. Quanta gente enfeitiçada por doutrinas falsas.
A igreja da Galácia estava enfeitiçada. E Paulo pergunta: quem vos enfeitiçou? E tem tanta coisa para enfeitiçar. Coisa que enfeitiça jovem, que enfeitiça adolescente, que enfeitiça casais. Enfeitiça. Essa palavra para mim é muito forte, porque nós podemos ser enfeitiçados, né? Atraídos a uma coisa que não é de Deus e que vai acabar com a nossa vida. Então Paulo está falando e perguntando: quem vos enfeitiçou? Vocês não conheceram Jesus Cristo que foi exposto na cruz? Quem foi que tirou vocês, o olhar de vocês da cruz? Vocês estavam olhando para a cruz e agora o olhar de vocês foi para outra coisa. Vocês foram enfeitiçados, hipnotizados a outra coisa. Tem um livro de Hernandes Dias Lopes que é Para Onde Caminha a Igreja? Para onde caminha a igreja? Para onde nós caminhamos, irmãos? Vamos voltar para a palavra, para o Evangelho, para a verdade. Eu e minha esposa ficamos horrorizados quando numa livraria aqui em Caruaru nós ouvimos uma música gospel com duplo sentido. Rosa disse que sentiu, até não se sentiu bem de permanecer ali, numa livraria, onde uma música gospel tem um duplo sentido. Irmãos, impressionante como é que há uma... Veja como é que a coisa está entrando. Assim. Agora, que o balanço é bom, é. Sabe? Não é não, Rosa? O balanço é da... Olha, tinha até um irmãozinho lá que estava assim, dentro da livraria. Agora, aí a gente nem pensa na letra. Mas um negócio, irmãos, que eu não posso nem dizer para vocês aqui. Que ele diz uma coisa e se você estiver um pouco mais distante, você escuta outra coisa. E é gospel. E as coisas vão entrando nas igrejas. É tão bom a gente voltar a uma música boa como os meninos hoje fizeram. Talvez com tanta simplicidade, vem com Josué lutar em Jericó. Está na palavra. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. Ontem eu conversava com um pastor e ele disse que está com muita dificuldade de levar cantores evangélicos para a igreja dele. E aí eu falei sobre Adê Souto. Adê Souto chegou aqui numa simplicidade. Eu me lembro aqui o jeitinho dele aqui, tecladinho aqui, meus irmãos, tal, e cantou uma voz linda, e falou o coração, sem barulho, sem grito, sem estardalhar, sem nada. E os pastores lá conversando e dizendo, estamos com dificuldade de convidar cantores para as nossas igrejas, porque estão cantando inverdades, coisas que não são bíblicas, que não são de Deus. Pastores, irmãos, hoje para trazer pastores, a gente fica selecionando pastores. Não é todo pastor que pode subir no púlpito da nossa igreja, não, irmãos. O sujeito vai e prega uma inverdade aqui, que depois nós vamos ter que passar um bocado de dias para tentar consertar. Por isso, olha, jovens, adolescentes, né, homens, mulheres, nós temos que ter muito cuidado com o que nós vamos trazer para cá. E de repente o sujeito vem aqui, deixa a mentira e vai-se embora, e depois quem tem que consertar?
Então, é, é. Vamos voltar à palavra, irmão. A verdade. Amém? Em nome de Jesus. O cântico diz: sei que esta palavra é verdadeira. Por isso espero a vida inteira. Amém? Vamos voltar à verdade. Vamos andar na verdade. Ainda que a verdade nos confronte, nos condene. Vamos voltar para a verdade. Isso aqui, irmão, umas pinceladas nesse, para depois a gente entrar mais. Veja que Paulo fala da verdade, a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho. E o problema de, às vezes, nos tornarmos inimigos porque falamos a verdade. Alguns que se tornaram insensatos porque deixaram a verdade. Corriam bem enquanto estavam na verdade. Quantos corriam bem? Cingi-vos com o cinto da verdade. Irmãos, quando a gente anda na verdade, não tem diabo que nos resista. Paulo diz: embraçando todas as armas da verdade, tá? Todas as armas que combatem principados e potestades. E ele diz: cingindo-vos com o cinto da verdade. Se você andar na verdade, você vence todo o dardo inflamado do maligno. Você andar na verdade, você vai vencer. Ande na verdade. Você não vai precisar de vassoura ungida para expulsar os demônios da sua casa, não. Não vai precisar de travesseiro ungido para você ter um sono bom, não. Não precisar de nada disso. Basta você estar com a verdade do Evangelho. Você vai se deitar em paz. Vai acordar em paz, porque o Senhor te dará segurança. Você tiver a verdade, meu irmão, Deus estará contigo, Deus te ajudará. E se você estiver passando por alguma prova, por alguma luta, é porque Deus está querendo ensinar alguma coisa. Eu tenho nesses dias pensado o que Deus quer me ensinar nas lutas que eu tenho passado. Mas, irmãos, para concluir, eu encontrei o pastor Calvino lá no shopping, e ele disse que a filha dele estava jogando, acho que era basquete, e a bola bateu e quebrou o dedo mindinho. Aí foi para o hospital, quando fez o exame, descobriu que no dedo dela tinha um tumor. Ela quebrou o dedo para poder descobrir que tinha um tumor lá dentro que ela nem sabia. Irmãos, é claro que doeu, na hora não é legal, mas ele disse para mim assim, foi uma benção ela ter quebrado o dedo, porque descobriu que tinha um tumor lá. Se não quebrasse, esse tumor poderia crescer. O que poderia acontecer? Então, descobriu um tumor porque quebrou o dedo. Às vezes a providência de Deus pode ser um tanto extravagante para nós, um tanto estranha para nós.
Às vezes é quebrando um dedo que vai descobrir o tumor. Às vezes é numa luta que vai descobrir uma outra coisa. Então, irmãos, não abra mão da verdade de Deus, o compromisso com a verdade. Porque se você permanecer na verdade, o Senhor vai te abençoar. Vamos ficar em pé, nós vamos orar ao Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Comprometidos com a verdade, guardando a verdade. Não deixe que nada venha interromper esta verdade. Irmãos, não abra mão desta verdade, porque se eu abrir mão aqui, irmãos, olha, se você se mantiver na verdade, mais cedo ou mais tarde, o Senhor vai te abençoar. Lembra de José? Sofreu, de 17 anos até os 30, 13 anos de prova. Quem olhasse para um homem daquele não ia dizer que era abençoado, não. Miserável, foi vendido, agora é escravo, vai preso, injustiçado, tudo isso. Quem olhasse para ele, rapaz, 13 anos. Mas Deus estava aperfeiçoando, Deus estava trabalhando José, porque se pegasse José do jeito que ele estava passando no Egito, seria um desastre. É a fase de amadurecimento. Deus estava amadurecendo José, para quando chegar lá ser uma bênção. Às vezes essa prova, esse espinho, essa luta, é para te amadurecer, para te aperfeiçoar, para melhorar você. Fique com a verdade, não deixe que outras vozes te influenciem, não. Deixe só a voz do Evangelho. Cantamos há muito tempo: a voz do Evangelho já se fez ouvir aqui. É a voz do Evangelho que tem que se ouvir aqui nesta igreja. É a voz do Evangelho que tem que ser ouvida no nosso coração, na nossa alma. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar, toda a igreja.